Oi, pessoal! No nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o nosso conteúdo de literatura. Aquele mesmo assunto que vocês receberam na folha impressa, né, que eu imprimi e disponibilizei, né, através da escola, com exemplos, com explicações bem detalhadas. Então, hoje a gente vai dar uma repassada naquele conteúdo. E é sobre tipos de discurso, né? Lá naquela folhinha constava, eu detalhei, expliquei bem, que são 3 tipos de discurso: o discurso direto, indireto e indireto livre. No discurso direto, né, que é a forma como o narrador, ao contar uma história, né, ele escolhe para contar essa história, ele tem 3 formas para escolher. Quando ele escolhe o discurso direto para contar a história, o que acontece? Esse narrador ele dá uma pausa na sua narração, né, no contar com a própria voz dele, e passa a citar fielmente a fala do personagem. Eu ainda coloquei aí um exemplo, né, lá. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô? Quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então, a gente percebe aí por esse pequeno trecho aí que eu citei como exemplo, que o narrador ele pode estar contando a história da forma que ele quiser. Mas, em determinado momento, o que ele fez? Ele não descreveu com as suas palavras a situação de alguém ter ligado, de ter ouvido a voz e ter dito alô, perguntando. Não. Ele, como se ele abrisse um espaço para o personagem próprio falar. Essa é a característica do discurso direto. Olha a diferença quando a gente compara com o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história, ele interfere na fala do personagem, preferindo as suas próprias palavras. Não encontramos, né, no discurso indireto as palavras da personagem. O narrador é como se ele tivesse ouvido o personagem falar, e ele reproduz com as suas próprias palavras. Olha lá, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou em tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Vocês percebam que é o mesmo assunto que eu acabei de mostrar aí no discurso direto. É a mesma coisa, só que aqui no discurso direto, olha lá, eu voltei. O personagem teve espaço para falar. Já no indireto, ele não teve espaço. O narrador, ele mesmo falou, ele mesmo narrou o diálogo. E aí a gente tem ainda o discurso indireto. No indireto já há uma fusão, né, dos tipos de discurso, do direto e indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem essa mudança no discurso, né? A gente, quando lê, tem que ter a sensibilidade, tem que prestar atenção para perceber. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento das personagens, podem ser confundidas. Olha lá, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Ao mesmo tempo que o narrador está falando que o despertador tocou mais cedo, o personagem ele teve espaço para falar. Vamos lá, eu sei que consigo. Mas não teve nenhuma marca, né, mostrando essa mudança de discurso. O que eu estou querendo dizer com essa marca? Aqui no discurso direto a gente observa 2 pontos, travessão, pontos de interrogação, travessão de novo. Além desses verbos, né, que a gente chama verbos de locução, que é o respondeu, falou. No direto a gente percebe esses detalhes. Lá no indireto livre muda. O personagem ele tem esse espaço para falar, mas não tem, vê que não tem. Ó, vamos lá, eu sei que consigo, mas não tem um travessão indicando que alguém está falando. Essa é a característica do indireto livre. O indireto não tem marca nenhuma, né?
é porque é o narrador mesmo falando, não tem travessão, não tem, porque é simplesmente o narrador contando, reproduzindo, né, o discurso, reproduzindo a fala da personagem. Então aí nós vimos os 3 tipos de discurso, né, o conteúdo de literatura do primeiro bimestre. Em breve daremos continuidade. Beijo, pessoal!